Pule a fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou seu amor. Pule a fogueira, ia, ia. Pule a fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou meu amor. Pule a fogueira, ia, ia. Pule a fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou meu amor. Era uma vez, num lugar muito, mas muito longe daqui, num tempo muito antigo, aconteceu uma coisa que foi verdade. Um rei muito maldoso, egoísta, ambicioso, medroso. Um rei que era um rei bem chato. Esse rei tinha muito, mas muito medo de perder o poder, de perder a sua coroa, o seu trono. E daí ele fazia umas coisas que não eram muito certas. Covarde esse rei. Era assim. Perto ali do seu palácio, da redondeza de onde ele governava, tinha uma comunidade que às vezes se misturava com os súditos dele, mas na maioria das vezes eles viviam com medo. Mas era um medo assim que eles conseguiam se superar porque eles tinham um trunfo, essa comunidade. Que esse trunfo deles era a fé e a oração. E essa comunidade sempre estavam muito unidas e despertou a curiosidade e a maldade ainda mais do rei, que era o Herodes. E esse rei então mandou pegar um dos membros dessa comunidade, que se chamava Tiago, e matou Tiago à espada. Todos da comunidade ficaram muito tristes, choraram muito, enquanto que o rei se sentiu muito feliz. Por quê? Porque os súditos dele, alguns dos seus puxa-saco, começaram a fazer uma campanha e os judeus, que eram todos os que deviam obediência ao rei, às leis do rei, começaram a achar engraçado, começaram a gostar, pensando assim, esse rei é bom, ele faz cumprir as regras, ele faz cumprir as leis, e começaram a achar muito bom, e o rei gostou da fama dele ter sido enaltecida. E aí esse rei pensou, bom, se eu matei um e todo mundo ficou nessa alegria toda, vou mandar matar mais um. Só que quando ele resolve matar mais um, estava próxima à festa dos pães ázimos, que era uma festa muito grande, que vinham pessoas de fora para comemorar. E aí ele falou, vou fazer o seguinte, vou mandar prender primeiro a pessoa que eu vou escolher e depois eu mato assim que passar a festa. E deu a ordem. E ele sabia que nessa comunidade tinha um líder, que era o Pedro. Pegue o Pedro, tragam-no para mim e prenda-o numa cela bem forte. E coloque lá para vigiar 4 grupos de soldados bem fortes, dos melhores. E em cada grupo coloque 4 soldados. 4 grupos e em cada grupo 4 soldados. 16 soldados bem fortes só para vigiar uma cela de um homem que era considerado fraco. Ele era meio até idoso já. Por que Herodes tinha tanto medo dele? Porque Herodes sabia que ele tinha esse trunfo, que era a fé e a oração. E Herodes não sabia muito bem o que esse trunfo fazia, porque ele não tinha isso. E ainda, além dos soldados todos,
ele mandou acorrentar Pedro bem apertado. E Pedro, então, nem se abalou, porque ele tinha o trunfo, que era a fé e a oração. Enquanto Pedro estava ali na prisão, acorrentado, sendo vigiado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados em cada grupo, a comunidade dele lá, os amigos dele, colocava o joelho no chão, juntava as mãos e pedia a Deus e rogava a Deus para que Deus olhasse por Pedro, que fizesse o que fosse de melhor para ele. Pedro estava muito tranquilo, mesmo sabendo que há poucos dias o rei Herodes tinha mandado matar Tiago à espada. Ele estava tão tranquilo porque ele tinha sua fé, que ele dormiu. Tirou a sua calça, tirou as sandálias, pendurou a sua capa e foi dormir bem tranquilo. Quando aconteceu uma coisa extraordinária, dentro da sua cela, uma luz muito grande veio e encheu aquele lugar com aquela luz. Sabe quando a luz está tão forte assim no seu rosto que você tem que fazer assim, ó, para poder conseguir enxergar? Pedro conseguiu enxergar um vulto de um anjo lindo, com as asas bem abertas assim para ele, e dava ordens para Pedro. Quando o anjo apareceu e disse para Pedro: levanta-te, as correntes que estavam no pulso de Pedro caiu na mesma hora. E Pedro ficou meio confuso nessa hora. Não sabia se ele estava sonhando, se ele estava delirando, o que estava acontecendo. E o anjo continuava: vesta as suas calças e vesta as tuas sandálias e calce as tuas sandálias. O anjo dava-lhe ordens e Pedro, então, cumprindo as ordens. E depois o anjo ainda disse: pegue a sua capa e venha comigo. E Pedro ficou imaginando, acho que meio confuso, todo se sabia que estava sonhando não, mas acho que lá, não está escrito isso, mas lá na cabeça dele, lá, eu quero ver agora para nós passar perto dos soldados, né? O que vai acontecer agora? É isso que eu quero ver. E Pedro foi seguindo o anjo, olhando, até que eles conseguiram passar todos os 16 guardas e chegaram num grande portão de ferro lá na saída já. E Pedro então caiu em si, viu que tudo aquilo era verdade, era real. Realmente eu saí da prisão, eu escapei. E o anjo nessa hora desapareceu, foi embora. O rei Herodes, quando descobriu já no outro dia que o prisioneiro havia escapado, fez questão de ir pessoalmente lá investigar se tinha algum sinal de arrombamento, se tinha algum sinal de que alguém tinha entrado ou como que eles... Enfim, foi investigar. Não achou nada. E questionou os guardas que estavam ali e nada, ninguém sabia, ninguém tinha visto, nem os 2 guardas que estavam mais próximos da cela não tinham visto nada, ninguém entrou e nem viram o Pedro sair. Mas Pedro não estava lá, as correntes estavam no chão. Herodes ficou com tanta raiva que mandou matar todos os guardas, porque essa era a lei. Se algum soldado deixar escapar algum prisioneiro, eles pagarão com a sua própria vida. Que rei mais ruim, né? E o Pedro? O Pedro saiu dali. Quando o anjo desapareceu, ele correu, foi lá na comunidade dos amigos dele e bateu na porta. Quando alguém lá de dentro ouviu
que ele chamava e batia na porta, reconheceu logo a voz dele. E veio até a porta, mas antes que abrisse, porque os judeus sempre se perseguiam eles, então ela ficou com medo de abrir a porta e ser alguém que estivesse enganando, mas ela reconhecia a voz de Pedro. Mas mesmo assim ela ficou com medo, voltou correndo para dentro e anunciou para os outros que estavam todos orando pela segurança de Pedro e anunciou que tinha alguém lá fora batendo e que podia ser o Pedro, porque ela reconhecia a voz. Aí eles foram mais alguns lá na porta para escutar e Pedro continuava batendo. E aí eles reconheceram que era a voz de Pedro, aí sim eles abriram e Pedro estava eufórico por contar o que tinha acontecido, como o anjo apareceu e como as correntes se soltaram, as ordens que o anjo tinha dado para ele se vestir. E ele contava, ora eles riam, mas ora eles ficavam maravilhados com tamanha graça que haviam alcançado. Mas terminaram ali, nesse episódio, muito felizes. Mas eu fiquei pensando, sabe que com a gente é assim também? A gente ajoelha, põe junto as mãos e pede a Deus, roga a Deus uma graça, e quando Deus nos concede a graça, a gente duvida. Será que é mesmo? Será que eu estou conhecendo essa voz? Será que é? Como aquela mulher duvidou que eles não estavam rezando e pedindo a Deus ali para que Pedro se livrasse, para que Pedro se safasse e aí depois na hora que Pedro estava lá na porta, ela duvidou, ela teve medo. Às vezes acontece isso com a gente alcança a graça e depois a gente acaba duvidando. A gente diz até o absurdo, o disparate. Ah, foi uma sorte que eu tive. Não acredita. A gente precisa ter mais fé. E a nossa oração, nossos joelhos, nossas mãos juntas alcançam muitas graças. E o Pedro ficou ainda muito tempo por ali e conseguiu arrebanhar muitas e muitas pessoas para aquela comunidade. E hoje ele é exemplo para nós. Viva São Pedro e São Paulo! Viva o Papa! Êêê! E essa é a nossa historinha de hoje. Pulha a fogueira, ia, ia. Pulha a fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou.